E abra comigo a sua Bíblia no Salmo 65, nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Salmo 65 a partir do verso 9. Leio agora na nova versão transformadora, ou NVT, para que você seja informado, e a nossa projeção aqui também estará na NVT. Diz assim o Salmo 65, versículo 9 em diante: Cuidas da terra e a regas, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura de cereais, porque assim ordenaste. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivelas os sulcos. Amoleces a terra com chuvas e abençoas suas plantações. Coroas o ano com boas colheitas. Diga comigo: coroas o ano com boas colheitas. Tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes, e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanhos, e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Senhor meu Deus, nós pedimos a Tua direção, a Tua revelação, a Tua graça. Fale conosco pela Tua palavra, nos dê entendimento, sabedoria e fome de ouvir a Tua palavra, sede da Tua presença, de buscar o Senhor de todo o nosso coração. E é por isso que nós estamos aqui, meu Deus, na primeira noite do ano. Passamos a virada na Tua presença, tomamos a ceia e já estamos aqui na Tua presença, na casa do Senhor, para Te buscar, para clamar ao Senhor, porque nós temos fome e sede da Tua presença. E nós repreendemos agora toda distração, toda estratégia de Satanás para distrair, para incomodar, para roubar a semente que é plantada. Por isso toda confusão eu repreendo, toda dúvida eu cancelo, toda distração, tudo aquilo que tenta nos atrair contrários à Tua palavra, eu repreendo e anulo no poder do nome de Jesus, e declaro que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, mediante o poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, nesse ano da colheita, eu quero começar o nosso projeto de vida falando sobre a bênção de Deus para uma boa colheita. Este salmo, especialmente a partir do verso 9 que nós lemos, ele fala o quanto a bênção de Deus altera, influencia e abençoa a colheita. O quanto é importante a bênção de Deus para termos uma colheita. E nós lemos ali no versículo 11, eu até pedi para você repetir, que Deus coroa o ano com boas colheitas. Você pode profetizar isso levantando sua mão, falando com voz de quem crê na palavra, e diga assim: o meu Deus coroa este ano com boas colheitas em minha vida. Glória a Deus. O texto do hebraico diz que Deus coroa o ano com a sua bondade. Deus é tão bom que Ele abençoa, Ele coroa o ano, trazendo bênçãos gloriosas sobre nós. Então a bênção de Deus influencia e altera a colheita na nossa vida. A bênção de Deus faz toda a diferença. O Salmo 127, que também é muito conhecido de todos nós, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, os que tentam construí-la. Ou seja, se o Senhor não estiver no negócio,
tudo vai ser perda de tempo, ou esforço, esforço, esforço com pouco resultado. Salmo 127 também diz que é inútil levantar de madrugada, dormir tarde, trabalhar penosamente o dia inteiro, fim de semana, 2 empregos, tanto trabalho, tanto sacrifício, se o Senhor não abençoar, tudo isso é inútil, tudo isso não vai dar em nada, não tem resultado. E aí o Salmo completa, porque o Senhor abençoa os seus amados até enquanto dormem. Não está dizendo para você ser um preguiçoso e só dormir, dormir, dormir e não trabalhar, que Deus vai te abençoar. Não, não é isso. Mas Deus está dizendo que a quem Ele ama, e quem ama a Deus de todo o coração, até enquanto você está dormindo, Deus está te abençoando e te dando colheita. Deus está movendo anjos, Deus está movendo céus e terra para te abençoar, até quando você estiver dormindo. Hoje à noite, quando você dormir, Deus já está trabalhando e preparando bênçãos para derramar sobre a sua vida. E eu quero liberar uma palavra de fé sobre aquele que acredita. Quando você acordar amanhã, vai ter vitória, vai ter surpresa, vai ter bênção, vai ter resultado de colheita sobrenatural de Deus. Já no começo do ano, Deus tem bênçãos para você, em nome de Jesus. E o Mateus e a Carol já estão aí pensando, será que é o Pedro amanhã cedo? Mas irmãos, Deus trabalha no turno da noite até enquanto você está dormindo. Mas o que esse salmo me chama muito a atenção é isso, é como a bênção de Deus altera a colheita, como a bênção de Deus influencia a terra. Olha o que o texto diz, Ele cuida da terra, Ele rega a terra, tornando-a rica e fértil. Quem crê que a sua terra nesse ano vai ser rica e fértil, porque o Senhor abençoa a tua terra? O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura de cereais, porque assim ordenaste. O rio de Deus não é um córregozinho, não. O rio de Deus tem muita água, tem água para jorrar sobre a tua vida, tem água para jorrar sobre o vizinho, tem água para abençoar a empresa do outro, mas tem água para abençoar a tua empresa e o teu trabalho. Tem água sobrando para que você beba abundantemente da bênção do Senhor. Aleluia! O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura, encharcas o solo, dissolves os torrões. Olha como Deus vai abençoando. Coroas o ano com boas colheitas, suas pegadas deixam um rastro de fartura. Versículo 11, suas pegadas deixam um rastro de fartura. Não é miséria, não é pobreza, é fartura. Deus é fiel na sua vida. O verso 12, os pastos no deserto ficam verdes. Esse ano vai ser ano de pastos verdes na tua vida. Acabou o tempo do deserto e Deus agora te leva a pastos verdejantes. As encostas dos montes florescem de alegria, os campos estão cobertos de rebanhos e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Deus tem o melhor na tua vida. Irmãos, a bênção de Deus faz tanta diferença na vida financeira, na vida familiar, na terra, que eu separei aqui 2 relatos, 2 fatos históricos e verídicos para você entender um princípio muito importante de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar de um avivamento e uma grande salvação que aconteceu nos anos 80, numa cidade da Guatemala chamado Almolonga. Alguém já ouviu falar dessa cidade e do que aconteceu em Almolonga? Você pode pesquisar, pode procurar vídeos que você vai encontrar o seguinte relato: a produção de vegetais explodiu após o avivamento iniciado pelo pastor Mariano Riscajaxi, nos anos 80, em Almolonga, Guatemala. De 4 caminhões
que eles produziam por mês passou para 40 por semana, ou 18 caminhões diários. Vegetais gigantes. Você assiste o vídeo e você vê cenouras do tamanho do antebraço do agricultor. Você vê repolhos gigantes, vegetais gigantes como cenouras, repolhos, são colhidos em até 35 dias, com 3 a 8 safras anuais. 3 a 8 colheitas anuais. Quem pega essa bênção sobre a tua vida? Colheita, vai ter a primeira do ano, vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta. Prepare-se, porque você vai colher sobrenaturalmente. De 3 a 8 colheitas eles experimentavam, tornando Almolonga o Jordão dos vegetais da América. E eles vendem e vendiam vegetais para Guatemala, para o México, para El Salvador. A fé em Jesus é creditada para melhorar o solo e a produtividade daquela região. A fé em Deus transformou a cidade. Almolonga era uma cidade cheia de idolatria, adoravam os seus ancestrais, adoravam ídolos. Era uma cidade tomada por vícios, por imoralidade, por magia, por ocultismo. Mas quando um avivamento começou em uma igreja que começou a orar, uma igreja que começou a clamar a Deus, do pastor Mariano, o evangelho cresceu, milhares de pessoas começaram a se converter na cidade, as cadeias que haviam lá foram fechadas, todas elas, porque não tinha mais criminalidade na cidade. A idolatria acabou, e 90% da cidade até hoje é cristã, evangélica, firmes na fé no Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus e a salvação transformou uma cidade e uma região inteira. É o poder do evangelho e a produtividade, as hortaliças, a produção aumentou, a terra se tornou fértil, a terra se tornou próspera. Foram pesquisadores dos Estados Unidos para tentar entender que técnica eles estavam usando, e concluíram que não era técnica, era a bênção de Deus sobre aquela terra que mudou toda a região. Alguém acredita, irmãos, que Deus vai abençoar, Deus vai colocar a mão no teu trabalho, na tua empresa, nos teus negócios nesse ano? Deus vai colocar a mão e vai fazer prosperar, vai dar fertilidade, produtividade, provisão sobrenatural. Tem alguém que acredita que esse evangelho transforma a terra, transforma a empresa, transforma as finanças de alguém? Então dá glória a Deus, porque a colheita já começou, e a partir de amanhã você vai experimentar colheita na tua vida. Também anotei aqui o avivamento pentecostal das Ilhas Fiji, no início dos anos 2000. O avivamento espalhou-se por vilarejos, após períodos de oração, arrependimento e reconciliação. Líderes daquela região inspiraram o Healing the Land, curando relações sociais e restaurando a criação. Vilarejos como Sabeto, Nuku, Natalieira viram unidade entre as igrejas que eram divididas, reconciliações familiares, confissão de pecados como canibalismo e feitiçaria. Milhares de conversões aconteceram nas Ilhas Fiji, plantios de novas igrejas e dedicação nacional através dos governantes. Recifes de corais no mar que estavam mortos se regeneraram após este avivamento nas Ilhas Fiji.
peixes grandes retornaram em cardumes, da escassez da pesca, eles passaram a ter milhares de peixes nas redes, nas ilhas Fiji, após o avivamento daquela região. Manguezais reviveram, solos férteis produziram inhames selvagens e colheitas muito maiores. Plantas de maconha, avaliadas em 11 milhões de dólares, foram destruídas voluntariamente pelos que haviam plantado, o que trouxe grande prosperidade para aquela região. Água com propriedades curativas e produtividade agrícola impulsionada, beneficiando a pesca e o ecossistema, aconteceram nas ilhas Fiji, e isso é relato histórico e comprovado, porque um avivamento espiritual chegou naquela região. Diga comigo: a bênção de Deus altera a colheita. Diga comigo: a presença de Deus aumenta a produção, aumenta a colheita. E diga: eu quero essa presença, essa bênção de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. A bênção de Deus faz toda a diferença, toda a diferença. Agora, eu quero atentar com você para um detalhe no verso 10 e no verso 11, porque isso é fundamental. O verso 10 diz assim: encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivelas os sulcos, amoleces a terra com chuvas e abençoas suas plantações. Aqui, o Salmo, ele nos mostra um agir de Deus na terra. A linguagem literal aqui é Deus regando a terra, encharcando o solo, arado, o solo que foi cortado pelo arado, dissolvendo os torrões, pedaços de terra, blocos de terra duros, torrões duros. Quem já pegou um torrão de terra? É duro, é seco. O verso 10 aqui está dizendo que Deus encharca o solo arado, dissolve os torrões, nivela os sulcos. Sulcos são rachaduras, são pequenos veios na terra. Deus está falando aqui sobre a terra, sobre o solo arado, sobre sulcos. Isso tem um sentido espiritual muito importante. Isso, no reino espiritual, está mostrando que Deus, Ele trata em cada detalhe da nossa vida, para nos preparar para uma grande colheita. Antes de dizer no verso 11, que Ele coroa o ano com boas colheitas, Ele diz no verso 10, que primeiro Ele vai regar os sulcos, os veios, Ele vai encharcar a terra, Ele vai quebrar os torrões, dissolvendo-os com chuvas, porque Deus conhece as cicatrizes, as marcas, as feridas do seu coração. Sulcos feitos pelo arado são cortes na terra, e a Bíblia está dizendo que Deus vai irrigar esses sulcos. Olha aqui para mim e preste atenção. Quais foram as feridas que te incomodaram em 2025? Quais foram os traumas, os sulcos na sua vida? Algumas cicatrizes foram feitas, algumas marcas foram criadas, alguns traumas foram abertas. Talvez passou um arado sobre a sua vida espiritual. O que aconteceu que te feriu? O que é que endureceu o teu coração? Tem torrões para serem quebrados no seu coração? Tem ainda alguma dureza para ser amolecida com as chuvas do Senhor que estão caindo sobre a sua vida espiritual? Será que algumas coisas que fez você sofrer
em 2025, 2024, nos últimos anos, é porque havia algum torrão na sua vida? Será que em alguma coisa você foi aquela cabeça dura? Tem um torrão aqui que fez você agir com teimosia, não escutou, não deu ouvidos a quem te aconselhava, não soube ser manso na hora que era necessário, mas foi explosivo. Qual é o torrão que a chuva do Espírito Santo precisa amolecer e quebrar? Irmãos, eu sei que no reino espiritual, e eu sinto o agir do Espírito Santo aqui, derramando chuva, para ele pegar o torrão que está na tua vida, e amolecer com água, e quebrar esse torrão, para que a terra esteja preparada para uma grande colheita. Talvez foi duro e você sofreu com os cortes que um arado fez acontecer na sua vida. Um arado passou pela sua família, deixou sulcos, deixou cortes, deixou valas, aberturas estreitas no seu coração, que doem até hoje. Mas entenda uma coisa, esse arado de Deus passou, e esses cortes foram feitos, não para o seu mal, mas para amolecer a terra, e Deus irrigar a terra, e as suas feridas do passado são curadas pelo poder do Espírito Santo, para você viver um ano da colheita e da bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Levanta suas mãos para o Senhor assim, deixa Deus tratar, deixa Deus encher os sulcos, deixa Deus amolecer os torrões, deixa a chuva do Espírito Santo vir sobre a tua vida. Você consegue orar um pouquinho? Vai orando, vai falando com o Senhor agora, aleluia. Assentado mesmo, vai deixando a chuva de Deus amolecer o torrão que está aí no seu coração. Copiosas chuvas e aguaceiros, chuviscos de Deus estão vindo na hora certa. A chuva de Deus está aí, igreja, e a colheita começa quando Deus trata o teu coração e a tua alma. Aleluia! Oralabashori andaralás. Vai deixando o Espírito Santo tratar. Fecha teus olhos, fecha. Vai deixando o Espírito Santo trazer à tona o que era ferida do passado, o que era um torrão, ele está amolecendo, aleluia. Espírito Santo manda chuva, dissolve os torrões, quebra, Senhor, esses blocos de terra duros nesse coração, transforma essa mentalidade, Senhor. Renova nossa mente, Senhor, para experimentarmos a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Jesus, aleluia. Deus está tratando com você, Ele te trouxe a esse projeto de vida, para dizer que Ele vai regar os sulcos e as suas feridas, que estavam abertas, são curadas pelo Senhor. O rio de Deus tem muita água, e o rio de Deus encharca os sulcos no seu coração. Deus quebra os torrões, e Ele muda a tua mentalidade, Ele te dá uma mente transformada e renovada, pela palavra do Senhor, aleluia. Amém, irmãos. A colheita começa na intimidade com Deus. Diga comigo, a colheita começa na intimidade com Deus. Irmãos, é no secreto, é abrindo o teu coração para Jesus, é sendo transparente diante dEle para dizer: Senhor, eu estou com essa mágoa, mas eu não quero mais carregar essa mágoa, esse ressentimento no meu coração, quero liberar perdão. Senhor, eu estou com esse torrão, eu estou duro, eu não estou dando o meu braço a torcer, eu estou teimando numa coisa. Senhor, amolece esse torrão, tira essa dureza, muda a minha mentalidade.
para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade e colheita de Deus na sua vida, você precisa deixar o Senhor renovar e transformar a sua mente, para você pensar como Jesus pensa, viver como Jesus vive, falar como Jesus fala. Quantos estão dispostos a deixar Deus tratar com você? Deus tratar com você. Deus quer tratar com você, é no secreto, é nessa oração, na entrega, nessa paz interior, que está o início de uma grande e sobrenatural colheita de Deus na sua vida. E eu termino, irmãos, dizendo que o texto que nós lemos, começa lá no verso 9, dizendo que o Senhor cuida da terra e a regas. Diga comigo, Deus cuida da terra. Fala para quem está aí do teu lado, Deus cuida da sua terra. A palavra cuida aqui no hebraico, e ela é traduzida em várias versões como cuidar ou como visitar. Tem algumas traduções que diz que Deus visita a terra. A palavra do hebraico que significa cuidar, visitar, comparecer, convocar, numerar. O texto diz que Deus visita a terra. E quando eu comecei a meditar nisso e focar nessa palavra, Deus visita a terra. Deus visita a terra para dar uma boa colheita. Deus visita o seu povo para coroar o ano com uma colheita extraordinária. Deus visita o seu povo para curar as feridas, para quebrar os torrões, para amolecer o coração, para mandar chuva e uma boa colheita. Isso me fez lembrar de Jesus, porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia foi escrita para nos revelar e nos apresentar Jesus. E quando eu leio que Deus visita a terra, e eu vou para Lucas 7,16, põe para mim aqui, Lucas 7,16, eu enxergo Jesus, que veio ao mundo para trazer uma transformação gloriosa e completa. Lucas 7,16, diga comigo, grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Repete, e hoje Deus visitou o seu povo. O povo começou a dizer isso depois que Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Jesus fez um milagre extraordinário, e o povo começou a louvar a Deus, foram tomados por um temor, e começaram a dizer, um profeta poderoso se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Em Lucas 1, verso 68, eu não vou ler, também diz que na promessa da vinda de Jesus, no nascimento de Jesus, que Deus visitou o seu povo. Jesus é a visitação de Deus à terra. Jesus é Deus visitando a terra para transformar todas as coisas. E eu quero declarar sobre a tua vida e profetizar que Jesus entrou na tua vida para cuidar da terra, para visitar a terra, regar a sua vida, tornar a sua terra rica e fértil. O rio de Deus, que é Jesus, tem muita água e proporciona fartura sobre a tua vida espiritual, familiar, emocional, financeira. Esse rio não acaba, ele encharca o solo, ele dissolve os torrões e nivela os sulcos, ele amolece a terra com chuvas e abençoa as suas plantações. Ele
Ele coroa o teu ano com a bondade dEle, e com boas e extraordinárias colheitas. As pegadas dEle, por onde Ele passa, deixam um rastro de fartura na tua vida. Esse vai ser um ano de fartura e prosperidade na tua vida. Os pastos que eram deserto, agora ficarão verdes. As encostas dos montes florescerão de alegria. Os seus campos e os seus pastos estarão repletos de rebanhos. Aleluia! Os vales estarão forrados de cereais. E a terra, a família, cantará e gritará de alegria na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Fica de pé e dá glórias ao Senhor. Diga comigo: Jesus é a visitação de Deus permanente na terra. Quando fala que Deus visita a terra, não é aquela visita de um parente que vem, fica um dia e vai embora, não. Não é aquela visita de um irmão que passa e vai embora, não. Deus, Ele vem para visitar e mudar tudo, e transformar sua vida, e restaurar todas as coisas. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Quando Jesus veio para visitar a terra, irmãos, esse texto que nós lemos, se nós pudéssemos resumi-lo em 5 palavras, Salmo 65, do verso 9 até o verso 13, se eu pudesse resumir em 5 palavras, concernente à visitação de Jesus em nossa vida, eu diria estas 5 palavras: abundância. Se você crê, vai tomando posse. Cura, cuidado de Deus, renovo e alegria. Jesus veio para trazer isso sobre a sua vida. Prosperidade, abundância, riqueza, provisão, cura completa, fertilidade, cura física, cura emocional, cura espiritual, cuidado, proteção, bondade de Deus, renovo, recomeço, ressignificação, restauração da sua vida, alegria completa, para você cantar, saltar e pular na presença dEle. Jesus fez isso na sua vida. Ele não vai fazer, Ele fez. Ele não vai vir visitar a terra, Ele veio. Ele veio. Ele já está conosco, Ele já está com você. Então não aceite aquilo que é menor do que o que Jesus veio para fazer na tua vida. Se não está acontecendo, não é porque Jesus não veio, é porque o diabo está segurando, e ele vai ter que soltar em nome de Jesus. Se não está acontecendo, não é porque Jesus não quer, é porque esse torrão ainda está duro, e tem que ser amolecido pela palavra, pela chuva do Espírito Santo. Se não está acontecendo, é porque tem um sulco aberto, uma ferida ainda, que está causando mágoa, ressentimento, e está impedindo a colheita. Mas Jesus já veio, já visitou a terra, para tornar a terra rica e próspera, para tornar a terra fértil e curada, para tornar a terra restaurada, para tornar a sua vida cheia de alegria, e para mostrar a bondade e o cuidado que Ele tem com você. Você consegue se entregar e se derramar diante de Deus e orar? Levanta sua voz, começa a orar, fecha teus olhos. Vamos ter alguns minutos, 5 minutos de oração. Deixa o Senhor ministrar ao teu coração. Deixa, profetiza que Jesus já veio.
o que aconteceu em Almolonga, o que aconteceu nas Ilhas Fiji, vai acontecer na tua vida, porque é Jesus quem torna a sua vida próspera e abundante. O rio de Deus tem muita água, o rio de Deus já está jorrando sobre a tua vida agora. Esse rio de Deus é Jesus sobre a sua vida. Se você é batizado no Espírito Santo, pode orar em outras línguas, deixa o Espírito Santo encher de chuva a tua vida, aleluia. Ora labachore andalarás, ora labachore andalarás, aleluia. Vai orando, vai falando com Deus.